Fala pessoal, fazendo a correção então da lista 4 de nivelamento, que é a geometria plana, vai trabalhar um pouco de área, perímetro e as figuras que são polígonos ou figuras planas conhecidas. A gente começa pela questão 1, que fala o seguinte: determine e desenhe quantos lados tem cada uma das figuras abaixo. Então, quadrado a gente sabe que tem 4, né? E ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos retos, né? A gente representa o ângulo reto com esse quadradinho, um pontinho no meio. Triângulo tem 3 lados, certo? E ele tem uma figura assim. Pode ser de várias formas, né? Ele pode ser assim também, pode ser uma coisa assim. Tem várias formas de desenhar o triângulo, né? O importante é que ele tenha 3 lados. Pentágono tem 5. Ele é mais complicadinho de desenhar, né? Assim. Opa, ficou bem feio. Vamos tentar de novo. Fechou. 5 lados. Círculo. Círculo não tem lado, né? Ele é... Opa. Não vai dar pra fazer um círculo perfeito, mas mais ou menos isso, né? Quadrilátero. Quadrilátero é um polígono qualquer que tenha 4 lados, né? Então pode ser uma coisa meio assim, ó. Certo? Retângulo. Tem 4 lados, ele é quase um quadrado, só que além dos 4 ângulos retos, vai mudar que ele tem 2 a 2 lados iguais, né? Esses dois são iguais e esses dois aqui são iguais, e não os 4 como o quadrado tem. Classifique as imagens em círculo, hexágono, quadrado, retângulo ou triângulo. Então esse cara é um triângulo, né? Tem até as carinhas ali para deixar um pouquinho mais animado o negócio. Aqui é um círculo, certo? Qual é a diferença entre círculo e circunferência? Hexágono, esse cara aqui que tem 6 lados, né? Essa perguntinha aí fica para vocês refletirem. Esse cara aqui é o quadrado, tem os 4 lados iguais. E esse cara é o retângulo, né? Tranquilo? A gente sempre tem que associar as figuras a seu nome, tá? 3. Circule as figuras que são corpos redondos. Então, corpos redondos são aqueles corpos que têm curva, certo? Então, esse cara aqui tem curva, esse cara aqui tem curva, esse cara aqui tem curva e esse daqui também tem curva, né? Os demais são todos formados por linhas retas, né? Por segmentos de reta. 4. Marque um X nas figuras que forem polígonos. Para ser polígono tem que ser fechado, certo? O que mais? Ficou bem feio esse fechado aqui, né? Fechado. Não pode se cruzar, certo? Não cruza. E não tem curva, né? Ou seja, é reto. Vamos botar aqui assim. É formado por segmentos de reta, não pode ter curva, certo? São as 3 condições para ser um polígono. Então aqui na primeira linha a gente só vai ter esse cara. Esse cruza, esse é cheio de curvas e esse é aberto. Esse cara aqui cruza, esse cara aqui é aberto, esse cruza e esse aqui tem curva, né? Então nenhum deles é um polígono. Por último, tem curva, esse cara tem curva e esse aqui tem curva e se cruza, certo? Então a gente só tem esses 2 caras aqui que são polígonos. 5. Marque um X nas figuras que lembrem um cone, né? Esse carinha aqui. Então a gente vai ter o funil e o chapeuzinho, né? Um cilindro, que é esse cara aqui. A gente vai ter esse rolo de massa, o lápis, olha só, se tu olhar essa parte aqui, ele é um cilindro, a lata e a vela, né? Uma esfera, a nossa bolinha aqui, a gente vai ter a própria bola, a bala e a laranja, né? O cubo é uma caixinha com todos os lados iguais, né? Que é essa figurinha aqui. A gente vai ter o dado e a caixinha de presente, certo? A casa não é, ela tem várias outras figuras. E esse cara aqui, olha só, esse aqui é bem maior que esse daqui, né? Então, não é um cubo. Questão 6. A malha quadriculada abaixo está com está destacada, né? Onde está escrito sexto ano, né? Cada quadradinho da malha quadriculada mede 1 centímetro de lado. Qual a área em destaque? Ou seja, quantos quadradinhos tem pintado ali? Se tu contar 1 a 1, tu vai chegar à conclusão que tem 81 quadradinhos pintados, certo? A mudança aqui é que está pedindo a área
e no textinho de vocês acabou indo o perímetro, certo? E se a gente contar o perímetro dessa figura, dá uma coisa bem maior, certo? Então não era o nosso intuito calcular o perímetro, e sim a área. Questão 7. Observando a superfície das figuras retangulares, podemos dizer que... Então, olha só, sobre área, né? Tudo aqui vai perguntar sobre área. A área dessa figura aqui é de 9, né? Tem 9 quadradinhos. Essa daqui também. Essa tem 6, essa tem 7, essa tem 8. Então, aqui, as figuras A e B têm a mesma área. Uma tem 9 e outra tem 8. Falso. A área D é menor que a área E. Verdade, né? Esse cara aqui tem 6 e esse tem 7. A área B é menor que a área A. Verdade, né? Porque a área B tem 8 e esse cara tem 9. A área A é menor que a área D. A área A e a área D. A área A é maior. É falso. Essa questão aqui, ela é a única em que a gente vai assinalar duas respostas, ok? Mas quando pede para assinalar, geralmente é uma resposta só, tá? Tem que se acostumar com isso. Questão 8. Roberto pintou várias figuras numa malha quadriculada. Qual figura possui a maior área? Então, conta os quadradinhos, ok? Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai dar 10, 15 e 20. Aqui, olha só, esse pedacinho aqui completa esse pedacinho aqui. Então, esses dois formam um quadradinho só. Aqui é a mesma coisa. Esse pedacinho aqui completa esse pedacinho aqui. E tem mais um, certo? E agora conta esses caras aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 20, mais um. Tem 22, ok? Aqui o mesmo esquema, ó. Esse pedacinho aqui vai completar esse pedaço aqui. Esse pedacinho minúsculo aqui vai completar esse pedacinho minúsculo aqui. Então, esses 4 pedaços formam 2. Aí, fora isso, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, conta todos os demais aqui. A gente vai chegar num total de 40, ok? E aqui, se contar 1 a 1, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Qual possui a maior área? O 3, né? Já era um pouco visível porque o 3 ocupa um pouco mais de espaço, né? 9. Observe o tabuleiro de xadrez. Cada quadradinho de xadrez tem o lado medindo 5, como mostrado na figura. Encontre o perímetro do tabuleiro de xadrez. Então, primeiro, conta quantas casinhas tem do lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui. Desse lado também vai ter 8 e aqui em cima também vai ter 8. Então, no total tem 8, mais 8, mais 8, mais 8. Isso dá 32 casinhas de perímetro. Só que cada casinha tem um lado medido 5, então multiplica por 5. Isso vai dar 160, ou conta de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, 35, 40, 45 e assim vai, certo? Então, nosso perímetro é de 160, alternativa C. Questão 10. No desenho a seguir, cada segmento de reta mede 1 centímetro. Qual é o perímetro? Conta quantos segmentos desse tem, né? Contando cada um, a gente vai chegar em 22. 11. Considerando um cubinho como unidade de volume, o volume do paralelepípedo representado na figura abaixo é... Então, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só para formar essa primeira coluna aqui, a gente precisou de 6. Então, aqui tem mais uma coluna, vão ser mais 6. Outra coluna, vão ser mais 6. Aqui vai ser mais 6. Aqui também vai ser mais 6. Tem que pensar esse cara como um bloco de tijolo, por exemplo, certo? A gente não vai ser só essa facezinha aqui, essa daqui e aqui são 3. Ele tem todo um espaço aqui dentro dele, tipo uma caixa de sapato, certo? Então, somando todos esses caras aqui, a gente vai chegar que tem 30 unidades de volume, ok? 12. Na parede de uma fábrica foram deixados espaços abertos para permitir a instalação de equipamentos. O arquiteto fez um desenho para indicar a localização desses espaços. Daí está perguntando o seguinte: determine a área dos espaços abertos. Olha só, completa o desenho com os risquinhos que estão faltando, ok? Fica mais fácil de ver quantos são.
Então aqui liga, né? Não é difícil. E aí depois é só fazer a contagem, certo? Assim a gente não se perde. Se a gente não faz os risquinhos, a gente vai deixar para a imaginação, né? Daí pode ser que a gente acabe contando um e esquecendo de outro, certo? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então alternativa C, ok? 13, mesmo esquema. Tá perguntando quanto ainda falta para o pedreiro cobrir, né? E aí é só contar quantos pedacinhos ainda faltam. Então, de novo, faz as retinhas, né? E aí é só contar quantos quadradinhos tem. Aqui são mais retinhos, então um pouquinho mais trabalhoso, né? Não vai ficar muito retinho tudo, mas vai dar pra dar uma ideia. Esse aqui tá bem torto, né? Ele não tá afim de ficar mais retinho. Ok. Agora é só fazer a contagem, né? 1, 2, 3, 4. Vai ter 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36. Então, alternativa A. Questão 14. Observe a malha quadriculada abaixo. Sabe-se que cada quadradinho mede 1 metro quadrado de área. Então, podemos afirmar que, se tu contar a área pintadinha aqui, a gente vai chegar que tem 56 pedacinhos pintados, certo? 56 não, 42 pedacinhos pintados. Aqui também vai ter 42 pedacinhos pintados, certo? Faz a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 12, 18, 24, 30, 36, 42, e aqui é a mesma coisa, certo? Então a gente pode dizer que a área em destaque é igual a metade de toda a malha, né? Porque tu tem 42 quadradinhos pintados e 42 não pintados, certo? 15. Essa daqui era a pegadinha e o pessoal acabou caindo nela, né? Se eu quero falar de perímetro, eu preciso saber todos os lados. E nessa questão, esse lado aqui está faltando, certo? Em função disso, a gente tem que primeiro descobrir quem é esse lado. Olha só, esse pedaço todo, ou seja, se ele fosse até o fim aqui, teria 220. Só que ele perdeu esse pedaço, ou seja, ele perdeu 80. Então, esse pedaço aqui é 220 menos 80, que dá 140. Aí, agora sim, tu pode calcular o perímetro dessa figura, que vai ser 125 mais o 140, mais o 125, mais o 80, mais o 250 e mais o 220, certo? Soma todo mundo. Somando todo mundo, a gente vai chegar que o perímetro, ele é 940. Só que tu não quer o perímetro, tu quer 6 voltas nesse perímetro. Então, faz 940 vezes 6, né? Isso vai dar um total de 5.640, ok? Então, ele vai precisar de 5.640 metros de arame para cercar essas 6 voltas. Tranquilo? Questão 16. Observe as figuras abaixo. Que figuras geométricas podem ser observadas? Então, olha só. Aqui é uma circunferência ou um círculo, né? Aliás, os dois, né? Porque tem a linhazinha e a parte de dentro. Então, círculo e circunferência. Ok? O que é essa figura aqui? É um retângulo, né? Ele não tem todos os lados iguais, mas tem todos os ângulos retos, né? Opa, retângulos não, é retângulo. Aqui é a mesma coisa. Parte verde é um retângulo, né? A parte amarela é um losango, a nossa pipa, né? E a parte de dentro é um círculo de novo. Certo? Questão 17. Calcule o perímetro dos quadrados e retângulos abaixo. Perímetro é a soma de todos os lados, então esse cara é um quadrado, tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5 e aqui tem 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 20. Aqui 15 mais 15 mais 15 vai dar
60. 12, aqui tem 12 e aqui tem 20. 12 mais 12, 24, com mais 40, 64. Aqui vai ter 10 e aqui vai ter 5. 5 mais 5, 10, mais 20, 30. Então, esses são os perímetros, né, em centímetros, que a unidade de medida ali é centímetros. Fechou. Questão 18. Alice tem 4 peças iguais a essa. Qual das figuras aqui ela não consegue fazer com essa pecinha aqui? Então, olha só. Aqui, se eu montar uma pecinha, dá. Aqui, outra pecinha também dá. Aqui, também. E por último, fecha aqui. Então, a A fechou. A B mesmo é mais fácil, né? Dá pra botar 4 pecinhas, uma no lado da outra, né? Fechou. Essa daqui, dá pra botar uma assim, outra assim e outra assim. Então, fechou também, né? Essa daqui tem uma assim, uma em pezinha, outra deitada e outra em pezinha. Fechou. Essa daqui, então, vai ter que dar problema, né? Porque foi a única que sobrou. Se a gente começar por aqui, tem esse cara, aí bota outra aqui. Opa, já deu problema nessa, né? A outra aqui também deu problema nessa e nessa. E se a gente não tivesse começado por ali, tivesse começado por aqui, por exemplo, estaria uma aqui, outra aqui e outra aqui. Daí, de novo, vai sobrar os 3 quadradinhos, certo? Então, foi nessa que deu problema. Questão 19. Qual das figuras a seguir está pintada pela metade? Essa daqui era fácil, né? Olha só, essa aqui está pintada uma parte de 3, não é metade. Essa aqui, das duas, uma está pintada, exatamente metade. Aqui, olha só, maior parte pintada. Aqui, faltou pintar mais uma partezinha, né? Aqui a gente tem 5 pedaços e só 2 está pintado. De novo, não é metade. Então, essa era bem fácil. Questão 20. Acabou dando um pouquinho de problema para visualizar em 3D. O que a gente tem que ter noção nesse caso aqui? Olha só. Esse cubo, ele é formado por 3 fileirinhas com 9 cubinhos, certo? Então, tem 3 fileiras com 9 cubinhos. Vamos fazer aqui. Aqui. Devia ter feito com a retinha, né? Ficava mais bonitinho. Mas acho que dá pra entender. Então, olha só. Para formar esse cubo aqui perfeito, precisa ter isso. 9 cubinhos em cada uma das fileiras. Nesse daqui, olha só. Olhando a fileira aqui de trás, tá? Tá faltando esse cara aqui. Deixa eu botar em outra cor para ficar mais fácil de ver. Não, outra bem... Aqui. Tá faltando esse cara aqui, né? Na segunda... Ou seja, tá faltando um. Na segunda fileira aqui, olha só. Tá faltando esse cara e esse daqui, né? Ou seja, tá faltando 3. Que é esse e esse. E na fileira da frente tá faltando a mesma coisa. Esse cara e esse. Então, no total aqui tem 3. Aqui também tem 3. Então, tá faltando no total 7 cubinhos, né? Que é a soma desses 3 caras, certo? Uma forma de visualizar melhor isso é pegar cubinhos mesmo e tentar montar ele, e aí deixar ele nesse estado aqui da figura 2, e aí tu consegue perceber melhor quanto está faltando, certo? Então, essa foi a nossa parte de geometria. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.